o Dr. Manuel Armando da Costa Iquiqui. É deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA e secretário nacional da Juventude do mesmo partido, da Jura. Uma salva de palmas aqui para o deputado. E, do outro lado, nós temos aqui José Macuva Chipalanga, coordenador e secretário provincial do neopartido, do Partido Liberal. Também uma forte salva de palmas. E como não poderia ficar de parte, por último, mas não menos importante, todos que foram pacientes, todos que estão aqui desde a primeira hora que foi combinada, a toda essa plateia e ao grupo organizador, uma forte salva de palmas. Este protocolo foi mesmo só para quebrar o gelo. Vamos então agora começar com a nossa conversa. Senhor deputado, estamos aqui chamados para refletir Angola ante o estado atual da nação. Luz e sombras, desafios e oportunidade. O que nos tem a dizer? A todos, muito boa tarde. Boa tarde. Primeiro, começo por agradecer o convite que me foi feito pelo Movimento de Estudantes Angolanos MEA. Saúdo a coragem do Movimento de Estudantes. Tem desenvolvido atividades bastante interessantes no âmbito da defesa dos estudantes. Saúdo de igual modo a poetisa Afrodite e a Joyce Zhao. Bem, eu vim preparado para dois momentos. Quem vai falar primeiro é o meu amigo José Macuva. Depois vou falar eu. Foi o programa que me deram. E como é o programa que me deram, eu quero ser fiel ao programa. É apenas isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei se o senhor doutor José Macuva teria algo a acrescentar antes que eu poderia seguir o programa que cá temos. Ok, muito obrigado. Senhor deputado, com todo o respeito, nós na verdade temos um programa, mas atendendo motivos de vária ordem e a situação cronológica e por uma questão tanto quanto de ética, os nossos tempos estão alinhados e para uma reflexão. Então, nós queremos associar os dois painéis e atendendo a situação de uma mesa redonda. E como tudo será uma reflexão em torno da nação, em torno da Angola, não poderíamos continuar a reflexão sem antes sabermos do estado da nação. Era por aí que nós queríamos começar. Mas, caso não se sinta confortável com esta tendência, podemos então passar para outra modalidade. Não sei se prefere que passemos para outra modalidade, o que ia beliscar a nossa reflexão, ou então podemos passar agora a conhecer o estado atual da nação e daí prosseguir a nossa mesa redonda, se faça favor. Vocês me obrigam a quebrar a regra. Então vou fazer. É que nós temos que ser fiéis ao convite, né? Aquilo que é o programa. Tanto eu apenas queria obedecer. Sei que falaria primeiro o Luís de Castro, depois falaria eu. Não. Era só para esclarecer aqui. Pelo menos foi isso que me foi dito. Se foi isso que me foi dito, achei que fosse assim. Mas, não sendo assim, também penso que não é problema. Bom, a avaliação do Estado da Nação é feita em quatro eixos estruturantes. E eu penso que eu não preciso falar tanto para chegarmos à conclusão qual é o estado da nação. Vou elencar elemento por elemento e a sala vai me ajudar em que estado nós estamos. Assim sendo, eu começo pelo primeiro, economia. A nossa economia está a crescer ou está a decrescer? Está a decrescer. Penso que todos nós sabemos. Esse é o primeiro pilar. Sempre que um chefe de Estado
vai fazer o Estado de Nação, primeiro vai fazer o Estado da Economia. Vai falar da economia. O desemprego. Ou emprego. Temos empregos ou desempregos? Mais empregos ou mais desempregos no país? Mais desemprego. Aqui nesta sala, eu ia fazer um exercício. Quantas pessoas nesta sala são desempregadas? Não, é só para levantarem mesmo, por favor. Podem levantar mesmo. Podem levantar, por favor, os desempregados. Podem levantar, por favor. Podem mesmo levantar. Bom, este é o Estado da nação. Podem sentar, por favor. Finanças públicas. Angola, em cada orçamento geral de Estado, paga 50% do seu orçamento à dívida. Portanto, está claro que nós não temos finanças públicas. Os salários atrasam porque tem que esperar para arrecadar fundos e vão pagando setor por setor. Este é o primeiro item, economia. Segundo, política. A política, eu não gostaria de ser muito pessimista em relação à política. Aqui íamos descrever a estabilidade governativa. Temos estabilidade governativa, companheiros? Temos estabilidade governativa? Não temos. Na medida em que as políticas públicas do atual governo não incidem sobre o cidadão. A resposta está dada. Relações internacionais. Aí sim, temos um presidente que está a realizar o sonho de criança, a viajar o mundo, de Angola para Roma, de Roma para o Egito, do Egito para a Índia. O presidente está mais para um ministro das Relações Exteriores que propriamente um presidente. Portanto, talvez vá dar nota positiva às várias visitas que o senhor presidente está a fazer pelo mundo. As lideranças africanas, em regra, quase todas elas adoram os aviões. Adoram os aviões. É como aquele homem que tem problema com a sua mulher em casa e está sempre na rua. Está sempre na rua, não gosta da casa. O nosso presidente é um bocado aquele presidente que não gosta de casa. Bem, terceiro, sociedade. Condições de saúde. Temos condições de saúde nos hospitais? Não. Temos humanismo? Não. Temos medicamento? Eu fui há 2 meses no Hospital Geral e encontrei várias pessoas internadas em cadeiras mesmo. Estavam há 5 dias, 1 semana, e mais dias. Eu perguntei ao senhor que estava lá, era o responsável, se eles estavam a cuidar da saúde daqueles senhores ou estavam a ajudar esses senhores a morrer. Encontrei pessoas no corredor do Hospital Geral. Portanto, temos saúde, companheiros. Este é o Estado da nação. Direitos humanos. A última manifestação do movimento de estudantes leva-nos a chegar à conclusão que os direitos humanos em Angola são violados todos os dias. Estudantes saem, ou qualquer cidadão sai para manifestar um direito e lá vem a nossa Polícia Nacional. Às vezes há a polícia da elite, que é a polícia da intervenção rápida, e vai por cima das pessoas, pancada com os estudantes, pancada com o cidadão, e viola direitos humanos. Aqui há 2 vertentes. O polícia que viola direitos humanos, que bate no estudante ou no cidadão que vai se manifestar.
está a agir por si ou por orientação de um político? De quem é a responsabilidade? É do Presidente da República, porque é o mais alto mandatário da nação. A polícia só está aí para cumprir uma ordem. E às vezes os nossos polícias se esquecem que os filhos deles também não têm condições nas escolas. Se esquecem também que quando vão aos hospitais também não encontram medicamentos e vão por cima daqueles que estão a reclamar direitos. Mas é o que eu digo sempre, todos nós no final do dia somos vítimas do sistema. Todos nós somos vítimas do sistema. O polícia que bate no cidadão e o cidadão que reclama direitos. Somos todos vítimas. Temos que ter a coragem de mudar o quadro. Bem-estar. Nós temos bem-estar? Não. Para considerar que num país existe o bem-estar, é fundamental que todos os seus cidadãos tenham a possibilidade de fazer as 3 refeições ao dia. Pequeno almoço ou mata-bicho, almoço, jantar. Tenha água, tenha luz, educação, saúde, segurança pública. Nós temos isso? Não. Esse é o Estado da nação. Por último, temos infraestruturas. Talvez aqui foram surgindo várias infraestruturas nos últimos 10 anos. Aqui mesmo no Lubango vocês têm uma centralidade. Em Luanda surgiram várias centralidades. Mas nos últimos 7 anos, estamos a avaliar, ou nos últimos 7 anos, estamos a avaliar o Estado da Nação, do Presidente Lourenço, construiu hospitais, vários hospitais, sim, no âmbito de infraestruturas. Tecnologia. Foi no governo do Presidente Lourenço que se começou a falar do satélite, né? Foi o Presidente dos Santos, mas se implementou no governo do Presidente Lourenço, certo? Então, tecnologia avançaram, não sei se o satélite está a funcionar ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Bom, não sei. Transportes. Estamos mal. Nós não temos uma rede de transportes públicos que confere dignidade ao cidadão. Não sei a Willa, eu não moro aqui, mas em Luanda as pessoas apertam-se no autocarro, não conseguem sentar. Então, de igual modo, não temos uma rede de transportes públicos que conferem dignidade ao cidadão. Nós não temos necessidade de ter carro todos. Temos que fazer uso de uma rede de transportes públicos, desde metro, comboio, autocarro, enfim. Mas nós não temos isso. E os autocarros que o Estado compra, depois dá a empresas privadas dos amigos, às vezes dos governantes. E esses vão subfaturando, nem sei se pagam o Estado, isso não sei. Não consigo ir a fundo, enfim. Energia. Estamos mal ou estamos bem? Pelo menos estamos melhor que Portugal, né? Estamos ligeiramente, nunca tivemos um apagão em que tudo parou. Acho que já estamos habituados, os portugueses passaram mal. Das 10 horas até as 20. E aquilo foi uma maca séria. E ainda parece que migrou disso. Foi o único dia que a estalagem tinha luz elétrica e Lisboa não teve. Enfim. Inovação. Penso que precisamos avançar muito no âmbito da inovação também. Podemos chegar à conclusão que estamos mal. Caros amigos, chegados aqui, para se fazer a avaliação do Estado da Nação, faz-se em 4 pilares essenciais,
que é economia, política, sociedade, infraestrutura. E eu acabei de apresentar assim o Estado da Nação, que nem teria necessidade de fazê-lo, porque eu acho que cada um dos presentes sabe em que estado nós estamos. Não precisa que eu venha aqui explicar, sair de Luanda para explicar. Vim apenas de Luanda para cá, por respeito ao convite do MEIA e porque é sempre uma oportunidade de estar com os nossos. Muito obrigado a todos. Palmas aqui para o senhor deputado. Muito obrigado, senhor deputado. Coordenador do novo partido. Face às coisas aqui apresentadas que caracterizam atualmente o Estado da Nação, em que contexto surge o Partido Liberal e que respostas, tanto nos 4 pilares apontados aqui pelo senhor deputado, o Partido Liberal quer se impor? Por favor. Bem, boa tarde a todos. Quero também primeiro saudar o senhor deputado. Bem-vindo à cidade do Lubango. Quero também agradecer o convite que o MEIA fez. Portanto, era para ser o presidente Luís de Castro, mas por questões de burocrática, como talvez muitos sabem, estamos numa fase da preparação do Congresso do partido, então o presidente está ocupado nessa atividade, daí que não foi possível, né, ele estar cá. Agora, pronto, parece que aqui há uma inversão daquilo que era o programa. Pronto, eu também fui convidado que era para falar sobre exatamente a relação entre a educação e o liberalismo. Pronto, parece que estamos aqui numa... vamos responder às questões do moderador. Bem, voltando à sua questão. Nós, como tenho defendido, surgimos exatamente porque consideramos que há um hiato na sociedade dos principais atores políticos que não era preenchido. Nós entendemos isso, né? Nós fizemos um estudo, modéstia à parte, né? Nós fizemos o estudo e a conclusão que chegamos é que os partidos políticos que existem são todos do mesmo aspecto político. Portanto, o MPLA, a UNITA, são diferentes em grau, mas lá no fundo pensam a mesma coisa. Por exemplo, a UNITA, quando critica a questão, por exemplo, da educação, aquilo é o MPLA, uma província qualquer, construiu uma sala de 10 escolas, de 10 salas, localizadas, por exemplo, no bairro, vamos supor, João de Almeida. Né? O que a UNITA diz é para a escola, ao invés de ser 10 salas, devia ser de 15. Se calhar, porque está localizada no bairro João de Almeida, talvez seja mais distante. Por que não seria na mídia? Quer dizer que é mais ou menos essa semelhança, com o devido respeito ao senhor deputado que está aqui, é mais ou menos essa semelhança, porque nós notamos que o grande mal de Angola é o socialismo, que no fundo, assim, é o que todos os partidos políticos antes de nós pregavam. Portanto, os partidos se diferenciam apenas por, diria, boas intenções emotivas. O que nós viemos trazer são boas intenções racionais, né? No sentido de que quando eu digo que não basta dizer assim, isso está mal, ou isso está mal, o que nós devemos fazer é como podemos realmente melhorar o país de uma forma racional. E então, a sua questão que coloca sobre os aspectos econômicos, sociais, pronto, eu concordo de facto com o senhor deputado, o país está mal
economicamente, está mal socialmente. Só que as soluções que nós trouxemos é que nos diferem, por exemplo, a UNITA. Nós somos, em matéria de economia, por exemplo, somos por uma economia de livre mercado, onde o Estado não seja o controlador de toda a atividade econômica. Nós acreditamos que, eu tenho sempre dito que se um político vem a ti e diz: olha, nós, quando chegarmos no poder, vamos oferecer escolas, casas, esse político é mentiroso. O que nós lutamos é que cada indivíduo tenha liberdade para, com o seu próprio esforço, trabalhe para si mesmo. Portanto, essa é a única forma que existe de realizarmos Angola. O progresso de qualquer país requer esforço de todos nós. Não há isso de um partido ou o Estado prover bens. Todo o dinheiro do Estado vem dos cidadãos. Então, no sentido de que as pessoas sejam mais criativas, promovam mais o desenvolvimento econômico, elas devem ser livres. Temos que ter um governo pequeno que estimule, que não se intrometa na vida dos empreendedores. Por exemplo, temos um governo que praticamente criminaliza os empreendedores. Fazer negócios hoje é como se fosse um crime. É um governo totalmente protecionista, quer dizer que para você importar tem que depender da autorização de um político, de um burocrata. Para abrir um negócio, um conjunto de uma tributação exacerbada, multas sem lógica. Quer dizer, o Estado atual não permite que as pessoas consigam sobreviver com o seu próprio esforço. Por isso é que a opção das pessoas tem sido, ir à política, né? Quer dizer que é mais fácil se introduzir no meio político, porque você aí vive sem maior esforço, né, do que ir vender, por exemplo, na praça, ou ir à lavra, né, criar uma lavra. Então é isso que nós, no fundo, é muita, como é que eu diria, politicamente, nós defenderíamos uma sociedade com um governo totalmente diminuto. Por exemplo, um Ministério da Cultura não faz sentido. Quer dizer, aquilo é só para acomodar pessoas, né? A cultura faz-se em cada dia. Todos os cidadãos são culturais, né? Eu há tempo estive a ver, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores. Aquilo é uma máquina gigantesca. Angola tem 60 embaixadas em todo o mundo e mais de 30 consulados. Não imaginem as despesas, o peso que isso implica para os contribuintes. Quer dizer, que são os zongueiros, os pequenos produtores, os coitados das pessoas que vendem nas praças, porque nós todos sabemos que as grandes empresas não pagam impostos, né? Elas vivem dos impostos. No fundo, os impostos incidem sobre os pequenos produtores. Então, quer dizer, Angola não vai conseguir se desenvolver com um Estado tão obeso que nós temos. Então, por isso é que, de facto, nós surgimos na arena política para dizer ao MPLA, principalmente, que é o principal capeta, né, disso tudo, que a opção política que tem estado a tomar é que tem estado a nos levar na hecatombe que nos encontramos, mas também dizer aos nossos irmãos da oposição que os caminhos que têm sido apontados também não são os mais corretos. Precisamos, de facto, estudar, né, de uma forma séria o nosso problema e implementarmos o chamado liberalismo, né, que no fundo é a liberdade individual respeito à propriedade privada. É o que nós defendemos. Muito obrigado. Senhor deputado, nós temos aqui alguns pontos divergentes. Mas não queria que isso fosse debate. A minha intenção era falar do liberalismo. Agora estão a nos opor, mas pronto. Muito obrigado. E, na verdade, nós estamos aqui
no que diz o nosso cartaz numa mesa redonda, senhor coordenador, senhor deputado, desculpe, nós estamos aqui num contexto de mesa redonda. Então, no contexto de mesa redonda, como referia a pretérito, não podemos ferir a ética de vermos as divergentes ideias e daí cada um de nós tirar as suas relações. Eu já desconfiava disso. Parece que trouxeram-nos aqui que é para nos confrontar. Não é que eu não queira fazer esse debate. Só acho que se calhar é cedo demais para isso. Mas pronto, já que vamos a isso então. Muito obrigado. Vamos voltar aqui, senhor deputado, desculpe. Sabemos que tal como o coordenador, o senhor deputado também não vinha aqui com esses propósitos, então vamos ver se... Exato. Depois vamos dizer, é uma oposição que critica a outra oposição, logo só do regime, né? É isso que... Ok. Ok. A Regi falhou ali na existência de apenas um microfone. Exatamente. Então, senhor deputado, desculpe. Foi apresentada aqui o cenário atual do Estado da Nação e a força do Partido Liberal vê que a oposição, de algum modo, tem vindo com algumas intenções emotivas. Exatamente, intenções emotivas, e aqui o José Macuvas, foi apontando que os organismos do Estado estão gordos desnecessariamente. Eu gostava de saber, a partir da bancada parlamentar da UNITA, como tem sido o instrumento de combate anti o engordenamento, passa a expressão, dos órgãos de Estado, se faça a favor. É difícil. Bom, primeiro o MEIA enganou-nos a todos. Porque este debate é desproporcional. Na medida em que a UNITA é um partido com assento parlamentar e o Partido Liberal surgiu agora. Portanto, é desproporcional este debate. E me parece também, e o meu amigo Macuva, né? É muito inteligente. Ele sabia que eu ia dizer que é muito estranho um partido político na oposição não criticar o MPLA. Vir com um discurso, não, falou. Eu te ouvi, não? Não, espera. Eu te ouvi. Não, espera, deixa eu falar. É que eu de forma paciente, lhe ouvi todas as críticas que fez em relação à UNITA. Embora considere que algumas críticas fez-as sem conhecimento. E eu explico. A UNITA defendeu no passado e defende hoje uma economia de mercado. Claramente. Cobre a economia centralizada ao MPLA. Isso tens de cobrar mesmo ao MPLA, que está no governo. Não podes cobrar a um partido político que está na oposição e defende uma economia de mercado. Nós sempre defendemos economia de mercado. E que eu saiba, Angola é uma economia de mercado do ponto de vista formal. Do ponto de vista material ainda não somos, temos que fazer caminho. Mas somos uma economia de mercado nos termos da Constituição e da lei. Somos. A UNITA não é um partido socialista. Quem está na Internacional Socialista é o MPLA. A UNITA está no IDC. O IDC é uma família política da direita. Portanto, é só para elucidar em relação a esses aspectos. Agora, como é natural, qualquer partido que surge e queira chegar ao poder, se é o vosso propósito, foquem-se realmente no combate contra o MPLA e ajudem-nos a libertar este país. Nós também estamos à espera que haja pessoas com coragem para derrotar o MPLA. Se vocês forem primeiro, eu estarei aqui para te dar um abraço. Direi neste dia, valeu a pena, os meus filhos não vão viver mais sobre a dominação do MPLA. Força, caminhem.
falar é simples, mas vocês já estão no campo da política, e ainda bem. 2027 é amanhã. Todos que estão aqui estarão disponíveis para ver-vos. Há um ditado que diz assim: quem viver, verá. Então vamos ver. Eu, como pessoa, como indivíduo, defendo que a política deve ser o mais realista possível. Temos que ser mais sinceros para com as pessoas, mais sinceros. Não podemos usar apenas o povo para ganhar votos. Temos que ver pelo povo. Isso não é sobre partidos, é sobre pessoas. Os partidos são apenas bandeiras circunstanciais. Mas as pessoas são permanentes e Angola é permanente. Sobre o Estado da Nação, que me perguntou, é por isso que eu já me debrucei profundamente sobre ela. Agora, isso é a opinião do Partido Liberal, que vai diminuir ministérios. O Luís de Castro, que estaria aqui hoje, é presidente de um partido. E é candidato, vai ser candidato, salvo opinião contrária. Não sei se vai concorrer com ele, quem será o candidato, mas penso que ele vai ser o candidato. E o Luís tem que passar a visão dele sobre o governo. O Nelito é secretário-geral da Jura. Eu não sou candidato à presidência da República. Perguntem aos candidatos qual é a visão sobre a estrutura do governo. Eu não tenho opinião. Eu não tenho essa opinião. O Luís deve ter essa opinião. Agora, eu já vi chefes de Estados que, quando chegaram ao poder, disseram assim: eu não vou usar o Avila. Eu vou cortar isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é populismo. No final do dia é populismo. A figura do chefe de Estado, em si, começo por ali, é uma figura que carece de várias, como é que é dizer? Vários mecanismos de proteção protocolar, enfim, que ele vai precisar sempre de um voo protocolar para viajar, claramente. Minitono mau vanji bunji kunsukwa wenu puli kelangilonche